Fala galera, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aí. Império Remista na área para falar um pouco do Clube do Remo, sobre o que foi o jogo de hoje, para falar o tamanho da vitória azulina. Vamos fazer também uma análise sobre o time do Remo, sobre um pouco do América Mineiro, falar um pouco sobre a festa da torcida e falar um pouco da tabela da Série B. Já estamos aí na segunda rodada, mas antes de passar essas informações, queria pedir para a galera aí se inscrever no canal, dar o like. Quanto mais você dá like aqui no YouTube, ele recomenda o nosso canal para outras pessoas. E compartilhe, passe para os seus amigos aí, porque aqui a intenção é bater uma resenha para poder falar sobre futebol e principalmente falar sobre o Clube do Remo. Para quem não me conhece, meu nome é Diego. Esse aqui, galera, é o meu único clube. Não torço para outro time no Brasil, não torço para outro time no Remo, tá? Torço somente para o Clube do Remo. Totalmente Clube do Remo, 100% Clube do Remo. Respeita aquelas pessoas, como sempre tem que ser, aquelas pessoas que torcem para outros clubes aí, tipo Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Fluminense e assim sucessivamente, mas aqui somente Clube do Remo. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a tabela, de como ficou a rodada e como que está a posição do Clube do Remo hoje, tá? Então agora à noite se encerrou a segunda rodada da Série B, com o próximo adversário do Remo, que foi o jogo entre Botafogo de São Paulo. O Remo joga na próxima quinta-feira aqui em São Paulo, que jogou contra o Atlético Goianiense. Então vamos ver como foi que ficou essa rodada, tá? Começou na quinta-feira com Atlético Paranaense 2, Criciúma 1, Cuiabá 2, Avaí também 2, Chapecoense 1, Coritiba 2, Chapecoense aí perdeu dentro de casa, Vila Nova 1, Paysandu 0, Novo Horizontino 1, Volta Redonda 0, Amazonas e Ferroviário empataram em 0-0, Ferroviário perdeu em casa também para o Goiás de 2-1, Atlético 1, CRB 2, hoje Clube do Remo 2, América 0, Botafogo de São Paulo 1, Atlético Goianiense 1. Remo hoje encontra-se em sexto lugar na tabela, que está da seguinte forma: em primeiro, Atlético Paranaense com 6 pontos, CRB também em segundo, tem ali os critérios de desempate, no caso saldo de gols, enfim. CRB em segundo, na segunda colocação com 6 pontos, Goiás 6, quarta colocação Coritiba 6, Atlético Goianiense 4, Remo também tem 4 pontos, porém nos critérios de desempate o Remo é o sexto colocado, Cuiabá em sétimo, Novo Horizontino em oitavo com 4 pontos, Operário, Vila Nova, América Mineiro com 3 pontos, Avaí em 12º com 2, Ferroviária também com 2 pontos, ocupa a 13ª colocação, Botafogo de São Paulo, que é o nosso próximo adversário, com 1 ponto, Amazonas 1 ponto, Criciúma 16º com nenhum ponto, Paysandu 17º colocado nenhum ponto, Chapecoense, Volta Redonda e Atlético, que não somaram pontos no campeonato, tá? Queria aqui, antes de começar a falar do Clube do Remo, já que o domingo à tarde foi perfeito para a Nação Azulina, queria aqui destacar 2 pontos além do jogo de hoje, tá? Primeiro, nota 10 para a torcida azulina, que aí com 48 horas antes de começar o jogo conseguiu colocar mais de 20 mil pessoas no estádio Mangueirão, não é? O tempo ali foi curto para toda a logística de ingresso e tal, aquela situação toda que nós já conhecemos. Foram aí aproximadamente 20.300 pagantes para um público total de quase 24 mil pessoas, beleza? Então, parabéns para a torcida azulina. E, cara, a gente não pode deixar de destacar também e dar uma nota 10 para o jurídico do Clube do Remo, que fez ali todo um esforço junto com a Federação Paraense para conseguir a liberação de público para o jogo de ontem. Então, esses fatores aí foram determinantes, porque quando o Remo joga em casa e tem o apoio da sua torcida, que faz toda a diferença, cara, é isso que a torcida quer. Um time engajado, um time esforçado. O Remo, já cansei de falar aqui, é um time que está em constante evolução. E, cara, que diferença de técnico quando saiu ali o Rodrigo Santana e chegou o Daniel Paulista. Eu tenho o costume de falar para as pessoas, gente, do fundo do meu coração, tá? Eu não sou aqui o dono da razão, é apenas a minha opinião. Técnico de futebol, eu não vou falar aqui do cotidiano, porque já tinha que fazer parte do nosso cotidiano. Vamos falar de futebol aqui. Técnico de futebol não tem que ter medo de tomar decisão. Uma das coisas que eu sempre questionava do Rodrigo Santana era assim: o jogador, ele tá mal no primeiro tempo, ele tá muito mal, mas quando vira o intervalo, ele não
faz a substituição no intervalo. O cara sempre deixava para mudar ali com 10, 15 minutos, 25 minutos. Isso vale também para quando o cara levava cartão amarelo. Gente, que dificuldade que um técnico de futebol tem, ou teria no caso do Rodrigo Santana, e o Rodrigo Santana é um dos muitos que ainda fazem isso daí. De entender, o meu jogador já tem cartão amarelo, se ele continuar na pegada que ele está, ele vai ser expulso, eu vou ficar com menos um em campo e vou passar puros, podendo até mesmo comprometer o resultado do jogo. Então, o Daniel Paulista fez isso, tá? Pavani ali levou o cartão amarelo no primeiro tempo e já tinha dado um segundo carrinho no primeiro tempo, sorte que não pegou no jogador, se pega era lance para segundo amarelo e ali ia ser expulso. Terminou o primeiro tempo, no intervalo, ele já vem com o Luan Martins. Então, técnico de futebol, ele não tem que ter medo de tomar decisão, ele tem que fazer as escolhas certas. Antigamente, agora, a gente quando fala de técnico de futebol, a gente está falando de uma comissão técnica, onde tem uma, além do auxiliar, uma segunda, às vezes terceira pessoa, para poder falar ali, conversar entre eles, para poder tomar a melhor decisão. Então, eu queria aqui, de antemão, dar os parabéns para o Daniel Paulista pela decisão, pela sábia decisão. Também pelo esquema tático, porque futebol, gente, jogam os que estão melhores, tá? A gente está falando aí, sempre estava aquela indecisão na lateral direita entre o Marcelinho e o Cadu. Então, nesse primeiro momento, o Marcelinho está bem melhor em termos de mental, tá? Está evoluindo bem mais do que o Cadu. Então, assim, joga quem está melhor. Vamos falar agora sobre, basicamente, o jogo de hoje, tá? Gente, a vitória do Remo, ela foi gigantesca, maiúscula. A gente está falando de um América Mineiro que tem uma estrutura infinitamente superior ao Clube do Remo. A gente está falando de um América Mineiro que foi finalista do Campeonato Mineiro desse ano. Para quem não lembra, ele disputou a final contra o Atlético Mineiro, foi vice-campeão mineiro. E a gente está falando de um elenco, entendeu? Muito superior ao Clube do Remo. Tanto financeiramente, como jogadores ali. Está falando de William Bigode, está falando de Mariano, que jogou no Fluminense, jogou no Atlético Mineiro. A gente está falando de um América Mineiro que é um dos favoritos a subirem para a Série A do próximo ano, tá? Então foi uma vitória gigante com relação ao Clube do Remo. A gente quer isso, o torcedor quer isso, raça, torcedor quer vontade, torcedor quer disposição. Eu tenho o costume de falar para os meus amigos e para as pessoas que a gente conversa sobre futebol que o Remo ele não tem um elenco ruim, não é? E que a diretoria do Remo, junto com os jogadores, entendam que tem que ser aproveitado esse momento agora de ascensão, de evolução, para que entre o fator motivacional, para que entre no psicológico dos caras, que eles têm condições, sim. Salário em dia, tem os problemas aí de CT, de campo, não é? Teve problema hoje lá na Catraca do Mangueirão, gente, a gente tem que surfar no momento. A gente está sendo muito prematuro aqui de falar sobre projeções de Série B. É um campeonato que tem muita oscilação, basicamente que hoje a maioria dos elencos se equiparam muito, né, até mesmo no estilo de jogar. Então, assim, eu falo para as pessoas que esse Remo aí ainda vai surpreender, beleza? Então vamos falar aqui sobre a análise individual de cada jogador. Marcelo Rangel, mais uma vez, perfeito, com defesas fundamentais ali para o Clube do Remo, mais uma vez pontuando o Marcelo Rangel na saída de gol. Marcelo Rangel ou vai de uma vez ou fica, porque no primeiro tempo teve uma jogada de um cruzamento na área do Clube do Remo e bola na pequena área, meu irmão, é do goleiro, de soco, do que for. O que você não pode fazer é chegar no meio do caminho da saída do gol e voltar. Teve um cruzamento ali que o William Bigode não acreditou, porque se ele acredita, ele não precisava nem pular, ele ia empurrar para dentro do gol azulino. Então, assim, a bola, amigo, na pequena área, sua. Marcelinho. Então, Marcelo Rangel, 10, beleza? Vamos falar do Marcelinho aqui. Vou dar 10, não só pela partida que ele fez aí no primeiro tempo, até enquanto teve fôlego, mas, de novo, pela evolução. Futebol é confiança. Quando o cara está confiante, ele não tem medo de errar, ele vai para cima. Aquela jogada que ele fez ali do primeiro gol do Remo foi fantástica. Teve muita colaboração ali do
do nosso atacante, entendeu? E ele foi muito feliz no cruzamento, o Janderson, no caso, fez o cruzamento ali para aquela cabeceada plástica do Pedro Rocha. Então, nota 10 para o Marcelinho. Dupla de zaga do Remo, vamos começar aí pelo Reinaldo. É um cara que vem me surpreendendo e calando a minha boca. Quando ele chegou ali, recém recuperado de uma contusão, me passou muita insegurança, mas é o melhor zagueiro que nós temos hoje. Então, a dupla de zaga do Remo hoje foi perfeita. Então, eu vou dar 10 para o Reinaldo. Beleza? Klaus, às vezes aí estabanado, poderia pegar bola, sair jogando, mas futebol é aquele detalhe, sem brincadeira, sem frescura. Pegou a bola, tá com dificuldade, ao invés de tentar uma jogada ali para errar a bola, errar um passe que poderia proporcionar até mesmo em um contra-ataque ou então em um gol do adversário, cara, faça o que você fez hoje. Chuta para frente, para o lado, para escanteio, só não pode ficar vacilando. Então eu vou dar nota 8 pro Klaus hoje, tá? Então, o conjunto da zaga do Remo, eu dou nota 10, mas individualmente eu vou dar ali 10 pro Reinaldo e vou dar 8 pro Klaus. Lateral esquerdo, Alan Rodrigues, eu vou dar aí uma nota 8. É um cara que está subindo muito de rendimento. É um cara que está chegando na linha de fundo, tanto que com menos de 1 minuto de jogo, o Remo quase faz o primeiro gol ali, passou a centímetros do Viseu, mas ele tem que ficar esperto, no meu ponto de vista, com a cobertura. As jogadas estão fluindo muito pelas costas dele. Hoje ele jogou batendo de frente com o Mariano, né, que é um lateral direito que dispensa comentários aí, muito rodado no futebol brasileiro e que joga muito, mas ou ele sobe e se preocupa com a marcação, ou então tem que ter uma cobertura para ele ali, para que a defesa não fique desguarnecida. Então eu vou dar uma nota 8 aí pro Alan Rodrigues. Caio Vinícius. É um cara, de novo, que encaixou como uma luva no time do Remo, né? Um cara que cadencia o jogo, é um cara que tem uma marcação muito forte, mas é um cara que comete poucas faltas, né? A única coisa que eu acho que falta para ele é um parceiro, no caso o segundo volante, para que possa ali ajudar ele um pouco na marcação, porque às vezes o meio de campo do Remo fica muito sobrecarregado para ele, tá? Então, mais uma vez aí, partida perfeita do Caio Vinícius, vou dar nota 10 para ele. Pedro Castro, tá? Já falamos sobre isso. Espero do fundo do meu coração que ele volte a ter as excelentes partidas que ele tinha lá atrás, até mesmo no ano passado, quando jogava no Avaí. Mas é um cara que precisa melhorar muito fisicamente. Hoje fez um bom jogo, não comprometeu, né? Assim como todo o time do Remo, nós já falamos aí, tem uma deficiência muito grande no quesito preparo físico. E eu dou hoje uma nota 7 para o Pedro Castro, tá? Pavani tá voltando de lesão, né? Tá muito fora de ritmo, não se encaixou ainda no time, pegou um cartão amarelo ali bobo. Dou nota 5 para ele. É um bom jogador, é um cara muito importante pro clube do Remo, foi essencial no ano passado na Série C. Mas, Pavani, precisa se encontrar, meu amigo. Sabe, questão do condicionamento físico aí, bola você tem, bola você sabe jogar. É somente entrar no ritmo e tem que você vai ser muito importante pra gente ainda nessa temporada, tá? A gente vai falar do nosso trio de ataque. Janderson, perfeito, nota 10. Fez ali a jogada do primeiro gol do Remo junto com o Marcelinho. Correu, marcou, criou oportunidade e deu uma assistência para o segundo gol do Remo, que foi o Pedro Rocha. Então, é um cara que desde o primeiro jogo que entrou no Remo, a gente sabia que era questão de evolução. De novo, não só ele, mas o time do Remo inteiro está ganhando confiança. Isso vai fazer uma diferença muito grande para a gente. E o Janderson vai evoluir muito ainda. Então, Janderson, para você, cara, nota 10. Perfeito. Pedro Rocha, não tenho nem o que falar. Já seria 10, mas principalmente o 10 pela partida que você jogou hoje, pelos 2 gols, pelas partidas que você veio realizando desde a chegada do Caio Paulista. Gente, futebol funciona assim, ó. Se o cara tem costume de jogar no lado direito, onde ele desempenha um papel melhor, aí o técnico vem e coloca o cara pro lado esquerdo.
Isso gera um desânimo, gera uma desmotivação. Você pode falar, pô, mas não justifica, o cara recebe em dia. Beleza, mas técnico de futebol tem que aproveitar o cara aonde ele rende mais. Beleza? Só para vocês terem ideia, tá? O Janderson, ele joga do lado esquerdo, no mesmo lado que o Pedro Rocha está jogando hoje. O que o técnico fez? Eu vou deixar o Pedro Rocha aqui, é onde, de repente, no bate-papo dos caras, ele entendeu que o jogador ali, que tem um puta de um potencial, vai desempenhar um papel melhor aqui no lado esquerdo, então, pô, Janderson, vou te colocar aqui pro lado direito. E graças a Deus deu certo. Então o jogador ele precisa estar bem, precisa estar motivado, porque se o cara for questionar técnico, tem técnico que é rancoroso, vai botar o cara no banco de reservas, apesar de falarem aí que o Pedro Rocha ganha 150 mil reais por mês. Então o 10 pro Pedro Rocha vai ser também pela brilhante evolução que ele está tendo nos últimos jogos. Então os 2 gols que ele teve hoje foram importantes para o Remo, importantes para ele como jogador e para equilibrar mais ali o quesito entrosamento do ataque. Felipe Viseu, vou dar um 8 hoje, um cara que também vem calando a minha boca, porque era um cara que não disse o que tinha vindo fazer no clube do Remo ainda. Um cara que se movimentou, um cara que fez falta, um cara que batalhou, um cara que trabalhou jogadas. Poderia ter feito pelo menos um gol, porque poderia ter recebido um passe ali do Janderson, porque o Viseu vinha ali na marca do pênalti, porque o Janderson chutou no gol, o goleiro defendeu e foi escanteio. Se o Janderson olha para trás, o Viseu ia simplesmente ter o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. E o Remo teve oportunidades hoje, gente, de ganhar, sem clubismo aqui, tá? O Remo teve oportunidade de ganhar de 3-4-0 hoje fácil. Fácil. Na realidade, lá na imprensa mineira, o pessoal lá da imprensa falaram hoje que o América Mineiro foi amassado. Apesar de que no primeiro tempo ali, depois dos 20 minutos, o Remo começou a perder um pouco ali a questão do meio de campo. A gente entende porque o Jadson faz muita falta. Talvez o Jadson já volte na próxima quinta-feira contra o Botafogo aqui em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo, em Santo André, tá? Mas sou torcedor do Remo, sou paraense. Não perco nada do clube do Remo, nem na parte de jogos, nem na parte de treinamento, nem na parte das informações. E a gente está aqui para poder falar desse clube tão maravilhoso, um clube gigante. Aqui em São Paulo, eu desfilo com a camisa do Remo, faço questão de sair, as pessoas me perguntam aqui sobre o Remo e eu passo as melhores referências. A gente tem torcida muito maior e muito melhor do que clubes que estão na Série A hoje. A gente tem, graças a Deus, um bom elenco, que está em franca evolução. Então, eu falo para as pessoas, o Remo vai dar trabalho. Só surfar nessa onda aí, essa vibe boa de torcida, as coisas começando a funcionar no quesito Baenão ali, para começar a treinar dentro de algumas semanas, CT até o final do ano ali, para começar a treinar, time evoluindo, então vamos para cima, tá? Aí, no segundo tempo, entrou no lugar do Pavani o Luan Martins, um cara que me surpreendeu, já tinha falado dele, ele foi eleito aqui na Série A2 como o melhor cabeça de área da competição desse ano. Inclusive, Primavera subiu para a primeira divisão aqui do Paulistão. Um cara que deu uma pré-assistência, né? A gente fala muito do quesito personalidade, né? O cara que sabe jogar bola, o cara que entra motivado, o cara que tem personalidade, ele vai fazer a diferença. Sim, mas num ponto positivo. Então, ele deu a pré-assistência ali para o Janderson, que deu a assistência final ali para o gol do Pedro Rocha. Então, é um cara que fez muito mais do que o Pavani fez, não é? E pôde aí nos ajudar a conquistar esse resultado importante. Aí entrou Daniel Cabral. Eu acho que eu não sei falar com exatidão, mas eu acho que é um cara que está muito acima do peso, um cara que entra sem confiança, mas bom que não comprometeu, tá? Entrou o Adailton, que a gente já sabe que é um cara trombador, é um cara que vai para cima, é um cara que ganha muitas bolas no corpo, é um cara que tem um arranque muito grande, mas que precisa olhar um pouco para o lado, deixar de ser fominha e olhar para o companheiro do lado, porque a gente tem que entender que a gente tem que pensar no grupo, beleza? Cadu, meu amigo, olha só, você é um cara da base, você não pode reclamar que você não está tendo oportunidade. Eu acho que o Remo devia fazer um trabalho de novo, psicológico com o Cadu.
Ele é um cara que tem bola, é um ativo do clube, é um cara que tem um futuro brilhante pela frente. Mas é um cara que hoje não comprometeu, tá? Tô falando de um modo em geral. É um cara que tá no grupo, que tá nos planos do Clube do Remo, mas você não pode perder espaço, irmão. Eu acho, às vezes, você inseguro. Bola você tem. A gente fala de insegurança quando você tá com a bola no pé, na hora de você dar um passe, na hora de fazer uma jogada, e pela tua insegurança você acaba errando. Então, meu irmão, levanta a cabeça, vai para cima, tá? Que você tem um futuro brilhante e vai ajudar muito ainda o nosso time. Então, vamos lá. Então, entrou Luan, entrou Daniel, entrou Cadu, entrou o Adailton e entrou o Dodô, que não fez muita diferença, mas ali para dar o sangue, para dar o gás, para poder tentar chegar um pouco de marcação. Próximo jogo do Remo, na próxima quinta-feira aqui em São Paulo, e já no próximo domingo, salvo engano, no domingo, vai jogar em Belém de novo, com a torcida liberada, aí o Remo vai ter um pouco mais de tempo para se programar. Dinheiro em caixa, galera, dinheiro em caixa, tá? Então vai jogar em Belém no próximo domingo contra o Curitiba. Então as informações do Clube do Remo foram essas, tá? De novo, o time está de parabéns. Clube do Remo hoje, dentro de campo, nota 10. E espero do fundo do meu coração que a galera possa compreender a grandeza do Clube do Remo e jogar leve, né? Esse resultado de hoje, psicologicamente, ele traz um ânimo, uma moral gigante, né? O Remo, ele passa, futebolisticamente, ele passa a ser mais respeitado, porque o clube é grande, clube de tradição, clube de torcida de massa, tá? Mas futebolisticamente, os adversários já começam a enxergar, opa, Remo vem aí de um empate fora de casa. Galera, se o Remo tivesse ganhado de 1-0 a Ferroviária, levou aquele gol ali, faltando um minuto, hoje o Remo era líder. Se você for pegar ali o quesito saldo de gols, os critérios ali, né? Então, gente, essas foram as informações do Clube do Remo. Mais uma vez, obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o like aí, de compartilhar, convidar a galera para vir acompanhar. Como eu te falei, aqui o papo é resenha, papo de jogo mesmo, entendeu? E pode comentar aqui, deixar a tua opinião. Até o próximo vídeo, todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.